alunos, vamos falar aqui agora, né, a respeito da soma dos termos finitos de um APG. Pessoal, soma dos termos finitos de um APG, certinho? Para isso, vamos voltar lá, tá, pessoal? Aquele probleminha, né, aquela história que eu contei para vocês no primeiro vídeo lá a respeito de PG, certinho? E a dívida do rei? Vocês estão lembrados lá, pessoal? Yadava, que era o rei lá da Índia, né, um rei da Índia, certo? Ele quis recompensar, né, o nosso Lahur Sessa, certo? Por ter criado o jogo lá que o tirou daquele estado depressivo, né, por ter perdido seu filho durante uma guerra, certo? Muito bem. Só relembrando a história, certo? Neste caso aqui, tá, pessoal? O Lahur, ele pediu para o rei, né, como recompensa por ter criado esse jogo, e na verdade foi até uma oferta do rei, né? Ele pediu o seguinte: olha, eu desejo o seguinte, para a primeira casa do meu tabuleiro, eu quero 1 grão de trigo, certo? Para a segunda casa, 2 grãos de trigo. Para a terceira casa, 4 grãos de trigo. Para a quinta casa, 8 grãos de trigo. Para a quarta casa, 8 grãos de trigo. Para a quinta casa, eu quero 16. E assim por diante, certo, pessoal? De forma que o que o Lahur ele ia receber seria a soma, né, pessoal, obviamente, de todos esses grãos de trigo, certo? E é óbvio, pessoal, que isso seria aqui, então, de todas as 64 casas do nosso tabuleiro aqui, certinho, galera? Muito bem. Então, né, o rei Yadava achou que o pedido do Lahur tinha sido um pedido muito simplista, né, pessoal? E aí ele decidiu, né, mandou lá os seus súditos, né, os seus calculistas reais, né, mandar verificar lá, né, e quantos grãos de trigo ele devia para o Lahur e que fizesse o pagamento. Tá, mas vamos lá, pessoal. Pessoal, a dívida do rei pode ser calculada pela soma dos termos finitos de uma PG, certinho? Vamos recordar aqui, pessoal, que essa PG, né, no caso, ela é uma sequência cujo primeiro termo é o A1, depois o A2, o A3, até o AN, certo? Ou seja, nós vamos ter aqui, pessoal, N elementos. Lembrando que aqui no caso do Lahur, né, nós vamos ter 64 elementos, beleza? Então vejam, pessoal, que a nossa regra, né, a soma, tá, pessoal, para se calcular a regrinha para se calcular a soma dos elementos de um APG, ela é dada por Sn, tá, pessoal? Que é igual ao A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, certo, pessoal? Dividido pela razão menos 1, certinho? Bom, galera, então vejam que nós temos essa regrinha aqui que precisa ser memorizada, tá, galera? Então essa aqui é a soma dos termos finitos de um APG. Muito bem, galera. Lembrando aqui da situação do rei Yadava e do Lahur, vejamos que o nosso A1, neste caso, né, galera, ele é o número 1, né? 1 grãozinho de trigo apenas, certo? Bom, pessoal, vejam que a nossa razão ele é o número 2. Vocês perceberam, pessoal, que ele pediu 1 grão para a primeira casa, 2 grãos para a segunda. Então, 2 dividido para 1, né, galera? Vejam que a nossa razão aqui, ó, é o 2 dividido para 1, que vai dar 2. Se você quiser pegar lá o da terceira casa e dividir pela segunda, é 4 grãos dividido por 2, que continua sendo 2. Então, percebam, pessoal, que a nossa razão aqui é o 2, né? Porque ele sempre pediu o dobro de grãos, né, da casa anterior. Maravilha. Muito bem, pessoal. O nosso N nesse caso, tá, pessoal, é o nosso 64, porque são 64 casas. E aí, pessoal, se você quer calcular aqui, né, a soma de grãos de trigo dessas 64 casas, vai ser o seguinte, pessoal, é uma vez, certo, pessoal? O nosso 2, tudo bem, pessoal? É elevado a 64 menos o nosso 1 aqui, tá, pessoal? Dividido, tá, pessoal? Por 2 menos 1. Bom, pessoal, vejam aqui, então, né, que eu tenho aqui a soma desses 64 elementos aqui, né, vai ser igual. Pessoal, uma vez tudo isso, vai dar ele mesmo, tá? Vai ficar 2 elevado a 64 menos 1, beleza? E aqui, pessoal, eu tenho 2 menos 1, isso aqui vai dar 1. Então, pessoal, todo número dividido por 1 não vai dar ele mesmo? Então vai ficar aqui, ó, a soma de 64 elementos vai ser o 2 elevado a 64 menos 1, beleza? Bom, pessoal, então a gente só vai fazer esse cálculo aqui agora. Vamos pegar a nossa calculadora científica e vamos calcular aqui, ó, o 2 elevado a 64, 2 elevado a 64. Bom, pessoal, quando eu teclar o igual aqui, vocês vão ver o resultado que vai aparecer na nossa tela. 1, tá, pessoal? 844, 674, 407, 370, 96, vezes 10 elevado a 19. Veja que ele deu a nossa resposta na forma de notação exponencial. Veja então que a vírgula está bem aqui, pessoal. Eu tenho que deslocar essa vírgula 19 casas, tá, pessoal? Para a direita. E veja que se eu contar que eu tenho 3, 6, 9, 12, a minha calculadora só está mostrando aqui pra gente, tá, pessoal,
14 casas decimais. Ainda faltam 15 casas, ainda faltam mais... faltam mais 5 valores ali ainda para completar isso, que nem coube no display da calculadora. Muito bem, pessoal. Talvez se eu mudar aqui o display aqui, né, pessoal? Deixa eu mudar o modo aqui, esse LED aqui. Ah, sim, ó. Nesse modelo aqui a calculadora me deu o resultado. E lembrando que eu ainda tenho que fazer aqui o menos 1, né? Menos 1, beleza? Então, pessoal, percebam, tá? Que eu tenho esse valor aqui, ó. Professor, que número gigantesco é esse? Deixa eu até escrever esse cara aqui pra gente, ó, primeiramente. Vamos escrever esse cara aqui. Então, já com menos 1, certo? O resultado aqui, pessoal, é esse 18, 446, 744, certo, pessoal? 0,73, beleza? 709, 551, beleza? 615. Galera, vejam bem, certo? Esse número aqui ele é muito grande, a gente tem que separar ele de 3 em 3, né? Então, ó, nós temos aqui esses 3, nós temos... Opa, deixa eu até colocar colorido aqui, né? Colocar de cores diferentes pra gente poder separar ali, né? Então, tem aqui esses 3, depois eu tenho esses outros 3 aqui, maravilha. Depois eu tenho esses outros 3 aqui, depois eu tenho esses outros 3 aqui, e por fim eu tenho esse 18. Pessoal, vamos lá, ó. Isso aqui representa a casa, vamos lá. Isso aqui representa a casa das centenas, dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, dos quatrilhões, opa, né? Dos quatrilhões e aqui dos quintilhões. Pessoal, vejam bem, eu vou ter aqui então 18 quintilhões, certo? 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Meu Deus do céu. Então vejam, pessoal, que número grande que nós temos aqui, certinho? Pessoal, vejam então que esse resultado aqui, ó, é esse valor gigantesco aqui, né, dos quintilhões, certo? E aí, será que o rei tinha esse total de grãos de trigo para poder pagar o Lahur Sessa? Bom, pessoal, a resposta está aqui, olha, veja bem. Os calculistas reais chegaram à conclusão que para atender o pedido, tá, seria necessário semear o planeta Terra todinho, certo? E a dívida só seria quitada ao fim de 450 séculos. Pessoal, veja bem, você teria que semear todo o planeta Terra, certo? Cultivar todo o planeta Terra, correto? Ano após ano, e a dívida só seria paga, tá, pessoal? Ao fim de 450 séculos. Meu Deus do céu. Então vejam que aparentemente, né, o que o Lahur Sessa pediu foi algo muito simples. E o rei, sem conhecimento matemático, né, resolveu prontamente atendê-lo. E achou até o pedido muito simplista, muito simplório, né? Mas vejam, pessoal, que quando você faz esse cálculo, né, dá um número assim gigantesco, surreal, né? E vejam também, né, pessoal, que a história conta, né, que se caso o rei precisasse, né, fosse pagar essa dívida com apenas uma colheita, ele precisaria de 16 milhões de planetas Terra, tá, pessoal? De 16 milhões de planetas iguais à Terra para poder pagar o Lahur com uma única colheita, certinho? Então, pessoal, vejam que isso aí é algo muito, muito complicado. Bom, depois disso, né, a história conta também que, obviamente, o Lahur Sessa chegou ao rei, né, e disse que ele não queria receber, que na verdade o que ele estava pedindo era apenas algo surreal, né, e que foi apenas para mostrar, né, a inviabilidade do pedido que ele tinha feito. E aí a história conta que o Lahur e o rei Yadava, né, se tornaram grandes amigos. Muito bem, pessoal, então tá aí, né, a regrinha para a gente poder calcular, né, a soma dos termos finitos de um APG, beleza?